tudo bem com vocês? Essa é a nossa revisão da primeira prova, do segundo bimestre, a prova de filosofia. Você vai abrir o seu livro que nós iremos revisar. Na página 3, nós vimos aí na página 3 o globo terrestre, uma bola, com animais, seres vivos, representando que a biodiversidade, que é a diversidade de vidas em um único planeta, que é o nosso, cheio de vidas diferentes. Na página 5, nós começamos a estudar sobre natureza e seus elementos. Quais são os elementos da natureza? A natureza ela é formada por tudo aquilo que constitui o planeta e que não foi produzido pelos seres humanos, que são o quê? Os animais, as plantas, o ar, o solo, tudo isso. Ela é muito rica, variada e se apresenta de diversas formas em diversas partes do mundo. Na verdade, nós temos que cuidar da natureza, dos elementos naturais, que são aqueles elementos que não foram criados por uma humana, e sim por Deus. Na página 6, nós vamos estudar e relembrar, na verdade, que você já estudar, sobre alguns pensamentos de alguns filósofos. Isso é muito importante, viu? Preste bastante atenção. Tem são 4 filósofos aí que estavam observando a natureza e cada um tirou uma conclusão sobre alguns pontos. Por exemplo, o Tales, ele fez uma descoberta incrível. O que foi? Sobre a água. Ele pegou assim uma maçã e observou a maçã e falou assim que onde há água, há vida. Então, para ele, a água está presente em tudo, Ele afirmou que a água estava presente em tudo, Tales. Onde existe água, há vida. E onde não existe água, não há vida. Essa foi a afirmação de Tales. Anaximandro, ele percebeu algo surpreendente sobre o planeta, que a Terra está suspensa no espaço e que mesmo assim ela não cai. Olha aí como que ele está observando aí a Lua lá em cima. Já o Anaximenes, o que ele observou? Ele prestou atenção no ar. Ele sentiu a presença do ar. Ele viu que as folhas estavam balançando. Ele soprou uma plantinha e as pétalazinhas caíram. Ele prestou atenção no ar. Já Heráclito, ele afirmou o quê? Que as coisas elas não param. Nesse segundo aqui está acontecendo, eu estou explicando, daqui meia hora já vai estar acontecendo outra coisa. Ou seja, ele estava prestando atenção na natureza em si mesmo e falou que tudo muda. Ou seja, para Heráclito, as coisas estão em constante transformação. Há uma mudança aí em tudo na nossa vida. As coisas elas não permanecem do jeito que são. A cada dia, a cada hora as coisas mudam. Então nós estamos vivendo em constantes transformações. Eles 4 fizeram essas descobertas muito importantes. E você já observou alguma coisa na natureza? Você já fez alguma descoberta? Se fez, muito bem, você é muito inteligente. Na página 8, eu pedi para vocês colocarem o quê? Alguns elementos da natureza. Observar os desenhos dos colegas anotados para quais elementos vocês representaram, que são os elementos da natureza. Natural ou artificial? E sobre isso aí não vai cair na nossa provinha, mas natural é aquilo que a gente já tira da natureza e artificial são as coisas criadas pelo homem. Os elementos naturais são aqueles que a natureza produz por si mesma. Vocês sabem disso. Na página 13, nós falamos um pouquinho sobre os seres vivos e os elementos não vivos. E que juntos eles formam um ambiente e a biodiversidade. A biodiversidade significa o quê? É o conjunto dos seres vivos diversificados, ou seja, diferentes, que influenciam o ambiente e são influenciados por ele. O ambiente é tudo que está em volta dos seres vivos e que influencia o desenvolvimento e a saúde deles.
Nós estudamos, né, sobre a biodiversidade e sobre os seres vivos e elementos não vivos. Os elementos não vivos quais são? Ar, água, areia, fogo, montanha, nuvem, neve, pedra, petróleo, poeira, terra, vulcão. Tudo isso são elementos não vivos. E os seres vivos é o quê? Bactéria, baleia, todos os animais microscópicos, micro-organismos, hipopótamo, lagartixa, pessoa, pernilongo, tudo isso, esses são seres vivos. E nós estudamos as características que os seres vivos têm e que os elementos não vivos também têm, entendeu? Os elementos não vivos, eles passam por transformação, assim como os seres vivos e como os seres não vivos. Como assim, tia, transformação? A terra, o solo, ele não passa por transformações devido às erosões, devido à chuva? Não lembra lá que nós estudamos sobre as formas de relevo? Então, elas passam por transformações. Essas são as únicas características que os elementos não vivos têm, iguais aos seres vivos. Mas os elementos não vivos, eles não nascem, eles não crescem, eles não se alimentam, entendeu? Somente os seres vivos e os seres humanos que fazem isso tudo. Na página 17, nós começamos a estudar sobre a vida humana. Entendeu? Nós começamos a estudar sobre a vida humana. E nós estudamos que o homem, ele consegue dirigir sua própria vida? Uma pessoa, ela pode inventar a vida de outra pessoa? Nós estudamos sobre isso, vocês lembram? Que a vida humana, o que tem? Nenhum ser humano pode criar a própria vida ou evitar que um dia ela termine. No entanto, as pessoas podem dar um sentido especial à sua vida. Porque através das nossas escolhas, nós podemos dar um sentido especial à nossa vida. Diferentemente do que acontece com os demais seres vivos. Ou seja, os demais seres vivos, eles não conseguem dar um sentido especial à sua vida. Eles foram criados com aquele propósito, eles não têm poder de escolha, eles não se raciocinam, que são os animais e os outros seres vivos, como as plantas. Somente os seres humanos conseguem conduzir sua vida por meio de escolhas, viu? Somente seres humanos conseguem conduzir sua vida por meio de escolhas, realizadas nas mais diversas situações do dia a dia. Essas escolhas dizem respeito às atitudes de cada um consigo mesmo e com o próximo, os demais seres vivos e também com o ambiente. É necessário para a sobrevivência de toda a biodiversidade. Então, nós temos que cuidar dos animais e dos outros seres vivos. Isso aí faz parte do quê? Da sobrevivência de toda a biodiversidade. Nós também aprendemos um pouquinho sobre a preservação da natureza, que a poluição ele está destruindo com tudo. Se tem uma coisa que pode acabar com a natureza, chama-se o quê? Tudo isso aí que o homem tem feito de errado. Poluição, desmatamento. Não é verdade, pessoal? Nós temos que ter consciência das nossas atitudes e cuidar do nosso ambiente. O que mais? O que é que agrava a nossa biodiversidade? Não é? Atualmente, algumas pessoas pensam que para viver bem precisam adquirir um grande número de produtos que logo são trocados por outros novos e modernos. Isso aí é o que? O consumismo. Quanto mais a gente consome, mais matéria-prima é extraída da natureza e mais a natureza vem sofrendo com isso, devido ao nosso consumismo. É por isso que nós temos que repensar os nossos hábitos, né? E agir de forma consciente. Isso aí, vai aí na página 20. Tá falando o quê? Que esse modo de pensar e agir afeta a natureza, pois muitos elementos naturais são retirados do meio ambiente para serem transformados em produtos ou para serem usados como fonte de energia para as atividades humanas. Além disso, muitos resíduos, ou seja, muito lixo, são descartados incorretamente no meio ambiente,
causando o quê? A poluição do solo, da água e do ar. Então, a poluição é uma grave ameaça para a nossa biodiversidade, pessoal. Tanto a poluição do ar, da água e do solo. Vocês fiquem de olho, viu? Fiquem de olho aberto e vigiem. Se vocês estão poluindo, não façam isso. Nós temos que ter muita sabedoria para cuidar do nosso meio ambiente. E, finalizando, nós vamos falar um pouquinho sobre os R's, que antes eram 5 R's, agora são 6. Quais são eles? Repensar hábitos, reduzir o consumo, evitando o desperdício, reutilizar produtos e embalagens, reciclar produtos e embalagens que não foram reutilizados, repor aquilo que se retira da natureza e reparar os danos que já foram causados à natureza. A nossa revisão de hoje vai ficar por aqui. Bye!